Posso cravar que Marcos Braz é o novo executivo do Clube do Remo? Boa tarde, Abner. Papelinho saindo, a torcida já está abalada. Imagine os jogadores como estão. Abner, Pavani casou ontem, já era, é verdade. Concordo, aproveita e leva o Viseu. Como é que é? Fortaleza quer o Papelinho de volta, Rádio Clube quer o Bad Boy de volta. Só que aqui a multa é muito maior, meu amigo. A multa é muito maior. A do Papelinho é 900 mil. A do Papelinho é 900 reais. Do Bad Boy é 1 trilhão. Snipe não abre mão desse homem, Bad Boy. Boa tarde. Você não recebe propostas, Bad Boy? Boa tarde, galera da Liberal. Tá chorando desde 9 horas da manhã por causa do Papelinho. Tá. Papelinho Papelinho. Papelinho, minha joia. Tenha sucesso para onde você for. E Papelinho, minha joia, que saiu de Fortaleza com o cara dizendo assim: não, tá ultrapassado, tá defasado. É de série C. Papelinho volta gigante. E quem armou contra ele lá... Gigante pela própria natureza. Olha, quem armou contra ele lá, a primeira entrevista que ele vai dizer, eu tenho que mudar um ensino. Ajeita a câmera do cara aí. Pô, esse boicote. Tá bacana aí com essas... Tá legal. E a folha de folha de ortiga. Mano, bora comer morango, bora comer morango. Informação. Aqui a grande bomba, Abner, é o casamento do Pavani. Foi a notícia que sacudiu. Imagens do casamento de Pavanelli. Te vira, Anderson. Tá no Instagram de Liberal. Você, Xinga Fofo? Ainda não. Também não. Mataus? Não. Não, mas você já vive junto, né? Sim. Quando é que você vai abençoar a relação? Já engana a moça há muito tempo já. União estável, né? Ele já ganhou a casa e não casou ainda. Não, ele já engana a moça há muito tempo. Peraí, não diga isso, não jamais. Tudo planejado. Não, Mataus. Planejado. Quanto tempo, Mataus? Ele enganou a sogra dele. Foi. Quanto tempo, Mataus? Vai fazer 9 anos. Meu não, Deus, 9 anos. não tá enrolando. Sem brincadeiras à parte, Pavani, todo sucesso do mundo. A gente torceu por isso, inclusive. Mas olha, Pavani! Hein? O cara não pode casar de brinco. Não existe. Tu é doido. Mesmo com esse, você viu o brinco? Com esse foguete aí eu casava de brinco. Peraí, rapaz. Foguete que tá lá do lado, ó. Aquele que explode, sai aquela espécie de purpurina. Na festa e tal. Pare de cuspir no meu braço. Olha, lá vai. Bora. Então, a informação, eu vi na internet, começou a explodir os blogs remistas, os blogueiros que falam do Remo, os blogueiros que falam de Remo e Paysandu, os colegas de imprensa, todos alvoroçados, porque o Fortaleza está repatriando o Sérgio Papelinho. Sérgio Papelinho, executivo de futebol do Clube do Remo, tem um contrato vigente com o clube com duração de 3 anos. O primeiro ano foi no ano passado, o segundo ano é o ano que nós estamos e o terceiro ano é no ano que vem, correto? Há uma multa no valor de R$900 mil para o Fortaleza, que para o Fortaleza é R$900. Menos, é R$9. É R$9 para o Fortaleza pagar para o Clube do Remo. E a informação que eu obtive há pouco de um dirigente do Remo é que o Fortaleza, ele disse assim, diz que vai pagar. Então, é que vai pagar para o Clube do Remo, então, esses R$900 mil. Eu estou vendo na internet uma grita gigantesca de lamentação e preocupação pela saída de Sérgio Papelinho do Clube do Remo. Perfeito? Aí que mais? Os bicolores da internet estão dizendo que o Papelinho vai sair e vai levar o goleiro, o Pedro Rocha, ou seja, que é para agitar e conturbar o ambiente azulino, correto? Então, a informação oficial é essa. Aí vou perguntar para os meus colegas. Além disso, o Remo já começou a trabalhar hoje pela manhã. O que ele estava levando em banho-maria, né, não tinha ainda o ok, também não pegou o não do Marcos Braz. Agora o Remo decidiu que quer o Marcos Braz, ex-vice-presidente de futebol do Flamengo, assumindo o departamento de futebol do Remo na Série B. O mercado diz que o Santos também quer o Marcos Braz para assumir o mesmo posto lá no Santos, correto? Então, essas informações foram colhidas dentro do Baianão, tá? Dentro do Baianão. Aí eu pergunto pro nosso morangão aqui, Bad Boy. Bad, me diz uma coisa. Fala, moranguinho. O Remo perde com a saída de Sérgio Papelinho? Olha, não vamos dizer que não perde, porque é um profissional que tem um nome no mercado. Ô, Paulão,
Aumenta um pouquinho lá, por favor. Tem um nome no mercado, é um cara experiente. Valeu, Anderson. É um cara experiente, mas se o Remo vai... o Fortaleza vai depositar 900 mil na conta do Remo, muito bem, obrigado. Mais feliz, se eu fosse presidente do Remo, eu ficaria, se o Papelinha levasse o Pedro Rocha, o Fortaleza depositar 30 milhões de multa. Pô, perfeito. Tu já pensaste? Eu com 31 milhões para o resto da Série B, ninguém me aguenta, papai. Ninguém me aguenta. Eu vou torcer pro Papelinho e levar quantos jogadores... Se só o Pedro Rocha a multa é de 30 milhões, já pensaste? Será que Fortaleza tem bala na agulha para pagar 30 milhões? Tem que saber isso também. Muito bem. João Vanderlei. Eu acho que é uma perda significativa. Muita gente criticou o Papelinho no ano passado durante a Série C do Brasileiro, mas é inegável que também por responsabilidade dele, esse elenco montado para a Série B está na conta do agora ex-executivo do Remo. Então, acho que a perda é mais significativa até por conta do período onde ela acontece, porque a janela abre segunda-feira. A primeira das duas janelas de transferência abre na segunda-feira. E até falei mais cedo, durante que o Juju baixou, que foi somente para o rádio, que se hoje, né, o Remo tem como atrativo, se for dizer, se o jogador for perguntar, quem que tá lá no Remo? Pô, tem o Pedro Rocha, tem o Marcelo Rangel, tem o Viseu, são caras que têm nome. Também tem o Sérgio Papelinho, ele comanda lá o departamento de futebol. O nome do Papelinho é conhecido. Por mais que os atletas às vezes não conheçam como é que funciona mais ou menos ali dentro do Remo, se ele tem participação mais ou menos ativa, é um cara que é conhecido e ajuda a trazer credibilidade. Então o Remo vai ter que tomar muito cuidado para saber quem contratar para que essa credibilidade não seja perdida assim tão fácil. Vai pro mesmo nível, no caso. Entendeu? Não pode vir descendo. Se perder o Papelinho, tem que ir atrás de um profissional com um currículo parecido com o dele. Você não é da cozinha do Papelinho? Ligue pro Papelinho. Pergunte se ele está saindo. Ele não está atendendo. Não está atendendo. Amigo é coisa para se guardar. Mas com debaixo de 7 chaves, meu amigo. Quando tem milhões. Quando eu ligo para as pessoas, elas atendem. Quando tem milhões envolvidos. Menos o Pavani. Eu lembro de um amigo, vou falar em amigo, negócio de milhões. Eu tenho um exemplo de um amigo. Ele morava numa baixada que tinha para ali, na Pedreira. Tu ligava para ele, oi, mano, ligava para mim todo dia. Mano. Mudou agora. Não, ele não atende foi mais. Morar numa cobertura. Não atende meu mais. Meu amigo. Você, Matheus Paulo X. Eu fico preocupado com o plano B do Remo. Quem o Remo vai trazer para substituir o Papelinho, porque eu acredito que o Papelinho foi muito bem na montagem inicial do elenco de 2024 e inicial do elenco de 2025, mas o meio do caminho acabou dando errado ano passado. Aquela janela após Campeonato Paraense foi horrível, trouxe Sheldon, Matheus Lucas, jogadores que não deram certo, e depois o Remo até acerta algumas contratações pontuais, mas por exemplo, o Bruno Silva teve muita participação do Rodrigo Santana, o Diogo Batista foi quase que um achado do Remo, tanto que foi bem ano passado, voltou para o Curitiba e hoje voltou para a Série C, mas a montagem inicial acho que funcionou bem, tanto no ano passado quanto nesse ano. E aí, quem o Remo vai trazer para a função do Papelinho e se ele vai ter o espaço que o Papelinho teve nesse ano de 2025. E eu tenho a impressão, de fora, que o Papelinho em 2025 acabou tendo até um pouco mais de peso do que no ano passado, quando ele trabalhou num mercado que talvez não fosse tão assim o mercado dele atualmente. Por que me preocupa quem o Remo vai trazer? Porque normalmente, principalmente em 2022 e 2023, o que deu errado no Remo foi o meio do caminho. Quando o plano A não dava certo, tinha que ir para um plano B, acabava virando uma bola de neve e não funcionava a coisa no final do ano. Então, para esse momento, fico preocupado com quem o Remo vai trazer e o que esse alguém vai resolver o problema do Remo. A gente até estava falando, né? Quem caberia ali? Eu vi até muita gente falando do Ari, do CRB. Já, se fosse para o Remo buscar alguém, seria mais ou menos esse perfil. Quem conhece o mercado do Norte e Nordeste e, principalmente, quem tem mais ou menos uma noção da realidade que é trabalhar no clube do Remo. Peraí, quem? Não, vi muita gente falando do Ari. Tá. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu poderia muito bem manter aqui a ordem das coisas, fazer a pergunta aos meus colegas e passar para a próxima pauta. Perfeito? Sim. Mas eu me sinto na obrigação de me manifestar
a respeito desse assunto, principalmente porque quando a notícia surgiu, rápido nas minhas redes sociais, o torcedor veio com a fala do seguinte: olha aí, Abner, para tua alegria o papelinho está saindo, não sei o que e tal. Aqui agora também no chat, a mesma coisa. Gente, calma lá. Eu não tenho nada, zero, contra o Papelinho. Pelo contrário, o Papelinho é muito homem, é muito sério, muito honesto. E é um cara amigo dos amigos mesmo e trabalhador. Não está ontem no futebol. O futebol do Pará tem que agradecer a ele, tá? Guardadas as devidas proporções, todas as vezes que ele vem emprestar o conhecimento dele ao futebol paraense, mesmo recebendo para isso. Porém, se não vejamos, vamos aos fatos e colocar as coisas no seu devido lugar. Para começar, aí mostra por que da necessidade da existência disso aqui, do nosso trabalho profissional, do nosso trabalho responsável, do nosso trabalho de apurar e ter a credibilidade de levar a informação para o torcedor. Eu não estou desmerecendo as redes sociais e quem faz blog, quem faz seus vídeos ou traz as suas informações. Mas a gente que trabalha com isso há muitos anos, tá? Com o jornalismo esportivo aqui no Pará, e a gente tem relacionamento, tem fontes, tem tudo, eu me preocupo. A desinformação, muitas das vezes, para o torcedor, tanto do Remo quanto do Paysandu, nesses casos, cara. Eu estava ouvindo um dia desse, um colega, inclusive, que eu tenho muito apreço, falar a respeito do problema da catraca no Mangueirão nos jogos do Remo. Ele foi por um lado da história, sabe, que tem um pouquinho de verdade. E no resto, são notícias desencontradas, não é o fato. E no caso do Sérgio Papelinho, o que me espanta, sinceramente, que me espanta mesmo, é ver a galera nesse grau de preocupação e lamentação. É desconhecer como a bola rola dentro do futebol e da direção do futebol azulino. Gente, o Papelinho, ele é uma peça nessa engrenagem irrelevante. Irrelevante. O futebol do Pará até hoje não aprendeu e não sabe o que é um executivo de futebol. Isso é verdade. O futebol do Pará nunca deu, nesses 100 anos e 10 que passaram a ter executivo de futebol, nem 10% de autonomia para se fazer o que um executivo de futebol realmente faz. Esquece, irmão. A saída do Papelinho, ele está devolvendo um ano de salário, né? Vai ficar aí 3 meses só de salário, vamos dizer assim, e está seguindo a vida. Não vai fazer falta nenhuma no departamento de futebol do Clube do Remo. Hoje eu liguei lá no Baianão para uma pessoa que trabalha lá, dia a dia, e disse: cara, graças a Deus nós nos livramos. Mas não é do mau caratismo, não é do mal profissional, é da letargia de ficar na sala tomando... Quem resolve as coisas no futebol do Clube do Remo chama-se Glauber Gonçalves, vice-presidente do Clube do Remo. É a ele que os jogadores procuram. O rapaz que tem lá no dia a dia para marcar a viagem, passar o horário de treino, organizar as coisas, que é Raul. Da logística. Da logística, que foi treinado há um tempo. A parte de material é o Guto Nobre, entendeu? Papelinho é um personagem do futebol do Clube do Remo, que é agregadora, mas que aí vem para outro prisma. Ah, se ele for embora, ele vai levar o analista de desempenho. Rapaz, vocês sabem, de 100 jogadores contratados no futebol paraense, sabe quantos houve analista de desempenho no futebol do Pará desses 100? No máximo 5. A maioria dos jogadores que aqui chegam é de empresários amigos de executivo, de presidente, de vice-presidente, que liga aí os caras, para mostrar que tem moral de contratar, trazem, às vezes mais bomba, às vezes não. E eles têm um grupo deles, que isso já foi colocado, inclusive, e nada contra esse grupo que eles têm, mas que fica, olha, eu tenho um lateral aqui, como é que tu tá aí? Tu não tá precisando? Exatamente. E eles ficam se movimentando. Exatamente. Outra coisa, para mim não serve essa fala aí,
Para mim não serve essa fala. Agora o Papelinho não é bom, kkkk. Eu desde o ano passado. Eu desde o ano. Não, eu só falo acho assim. até que acho não discordo. tenho certeza que até arranhou a amizade. Não, eu discordo de uma coisa, presta atenção. Se ele fica tomando café, se ele fica na sala e tal, uma coisa tem que ser dita. Tá? E a comparação que eu vou fazer aqui é a correta. Fulano de tal é que define, fulano de tal é que decide. O problema é que a novela das 8, sem o Tarcísio Meira, não funcionava. E hoje, para o Brasil, o executivo que está fazendo sucesso no Remo é Sérgio Papelinho. Se ele não faz, é outra história. Concorda comigo? Tu sabes quem tá no Remo? Um Remo que hoje está no G4, é a sensação da Série B do Campeonato Brasileiro, que eu acho que tu levava pro teu time, o Viseu. Ele tá no Remo. Titular. Se tu pegar o Instagram do Viseu, mas é aí que eu todo vou... jogo Pronto. tem lá foto. Pronto. Mas é aí que eu vou te dizer, presta atenção. O Viseu já está com o contrato garantido pro ano que vem. Porque ele está no segundo colocado, ele está no Remo. Isso, o Papelinho vai bater no peito e dizer, quando ele chegar em Fortaleza, sabe o que ele vai dizer? Se ele for, eu estava fazendo um grande trabalho, tanto que o time está uma vitória de ser líder do campeonato. Acabou! Ele vai dizer, um time que quando eu cheguei em Belém, o time estava na Série C, desacreditado. Ou seja, o que ele vai vender e vai passar é que ele chegou num time que estava cheio de escombros, bombardeado, e que hoje ele deixa um hotel 7 estrelas. Bem feito pra cara de vocês. Aí no Remo que deram um contrato de 3 anos de 100 pau. Bem feito, bem feito. E outra coisa, torcedor azulino, eu garanto, preocupação zero. Zero. Para de ficar abalado. O executivo nem entra em campo. Para, nem faz gol. Para. Era para estar preocupado? Fortaleza botou 1 milhão de salário pro Pedro Rocha. Aí, pode sair se cagando no meio da rua aí. Fortaleza vai pagar 500 conto pro Marcelo Rangel. Aí o Retrô Saudade diz ali, ele não está mentindo. Ele montou esse time, né? Diz que o Tonhão, só um detalhe, ele montou esse e montou do ano passado que ele mesmo esculhambou e só veio acreditar como a maioria da torcida, porque hoje todo mundo bate no peito, e eu lembro. Vocês da imprensa disseram que aquele time do Remo, o time do Remo, se não muda, ia ficar de férias em agosto, rapaz. Fizeram lá os negócios, as coisas começaram a dar certo, e o time subiu. Olha aí. Agora dizer que o planejamento foi todo certo... O comentário do Leandro Gomes, ele vai bem no que até aconteceu no ano passado, que o próprio Abner, que a galera que não lembra do ano passado, o Abner acho que era quem mais criticava o trabalho do Papelinho, e em determinado momento da temporada, Letargia. a torcida também não gostava do trabalho do Papelinho. Eu não quero apelar aqui. Quando ele disse aquele negócio do Flamengo, então... Eu não quero apelar aqui porque eu respeito o Papelinho. Eu estou falando da atividade profissional. Claro. Eu posso achar, não é o caso, pelo amor de Deus. talvez até característica, né? Eu posso achar, não é o caso, pelo amor de Deus, o Bad Boy um péssimo comentarista esportivo. Diferente de eu achar ele um péssimo pai, um péssimo filho, um péssimo amigo, um péssimo marido. É diferente. Claro que impacta, logicamente, eu dizer para o mercado que ele não é bom radialista. Porque é daí que ele ganha o sustento para... cuidar da família dele e fazer as coisas legais. Vai voltar para o Fortaleza para ir comprar pão para o presidente. O café da tarde está quentinho e não ficar com olhão, como de repente pode ter gente lá e pode estar coisa desentrosada. Agora só... Opa, já avisei o meu amigo Saulo lá das 11 janelas para fazer um peixe pro nosso amigo. Posso cravar que Marcos Braz é o novo executivo do Clube do Remo? Falta apenas a formalização da proposta por parte da diretoria, colocar no papel e ele dá o aceite lá, mas pelo que eu conversei com ele aqui, tá 99% alinhavado. Alexandre Paiva, um dos maiores advogados do Brasil, paraense, procurador de Marcos Braz, afirma 99% Marcos Braz só tá faltando botar caneta como novo executivo do Remo. Obrigado, Alexandre.
Agora ele morreu lá pro outro lado. Não, tô te ouvindo aqui, tô te aguardando. Cara, que felicidade. Saímos do Fusquinha para uma Ferrari. Égua, moleque. Parabéns. E olha, tu tem culpa nisso, porque eu tenho certeza que tu também tá querendo a mesma coisa como procurador do Marcos, vê em Belém, vê Com no Remo. certeza. Na verdade, eu falo que a maior herança que meu pai vai deixar é ser torcedor do Clube do Remo, né? Eu sempre falei isso, né? Sou torcedor do Clube do Remo. Há muitos anos atrás do Remo, o Marcos conheceu a estrutura do Paysandu, 2008, 2009, do Remo. E ele, na verdade, nunca perdeu esse contato. A gente sempre teve um contato, tanto do Remo quanto do Paysandu. Ele sendo dirigente do Flamengo ou não, com o Marcos Braz. O próprio Luiz Omar teve uma época, quando era presidente do Paysandu lá no Rio de Janeiro, o Marcos Braz fez algumas indicações. A colocação do Andrade ali, eu acho que em 2012, no Paysandu, foi o Marcos Braz que indicou a época para o Luiz Omar. Então, assim, o Marcos Braz sempre teve uma participação ativa, sempre foi muito impressionado, principalmente com a paixão, né, do paraense com o futebol. E aí vamos colocar no papel agora, espero, né, que a diretoria aí do Remo agilize, né, ele pode me dar o ok aqui, e formalizando, abrimos papa, né? Exclusivo, Marcos Braz. Obrigado, Alexandre. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, irmão. Meu amigo, bota exclusivo aí, meu amigo. Já tá. Exclusivo aí, Bad Boy. Tá lá, pai, tá lá. E aí, Bad Boy? Bom, bora falar comercialmente e a nível de moral. O Papelinho tem o nome dele, como eu falei ainda agora há pouco. Comparei e disse para você da novela, né? Então, o que o Remo vai fazer? Se o Remo conseguir trazer o Marcos Braz, vai trazer um cara que, quando chegar na CBF, não vai precisar levar camarão, sorvete... Não vai precisar ficar esperando meia hora. Uma farinha de Bragança. Não vai precisar ficar... Boy, isso acontece, mano? Bad Boy, isso acabou, Bad Boy. Piorou. Que piorou, Bad Boy. Piorou. O Ricardo virou Remo, é vice-presidente da CBF. Mas não é disso que eu tô falando. Ah, não? Eu tô falando dos anos... Tu lembra, né? Tu sabe. Não, mas acabou. Não acabou, não. A gente não precisa não mais fazer fazer pra isso. falar com o presidente, não acabou. Então, vai ter um cara que, quando ele chegar na CBF, ninguém vai dizer assim mesmo, esse cara é da onde, hein? Entendeu? E ele meio que E quando o representa o Remo Remo no for roubado, sorteio, né? e quando o Remo for roubado, Brasil. como é roubado de rodada em rodada na arbitragem, ele não vai chegar lá pro cara e dizer assim mesmo, olha, eu sou lá daquele time do Remo que foi roubado ontem. Não, o cara já vai dizer, olha, esse time é do Marcos Braz. Agora é o seguinte, a primeira entrevista de Marcos Braz tem que ser aqui. Era pra você ter dito logo aí. Diga pra ele, diga logo pra ele. Bota logo no contrato essa cláusula. Fala pra ele aí. Só vence. Olha, Alexandre, é o seguinte, continuamos ao vivo aqui. Quer pra dizer? Só vence. O Marcos Braz, ele só vem pro Remo se ele der uma entrevista pra gente. Diz pra ele ligar aqui nesse número aqui, no por vídeo, que a gente quer dar só boa tarde pra ele. Olha a foto dele bonita já ali, olha. Entendeu? Então... E pro pessoal que tá perguntando se ele é aquele rapaz do problema da virilha, E diz pra ele não morder nós. Olha, são 13h39 agora. Chapéu de Pai Abner, porque chegou a hora e o momento. Essa é a verdade, Bad Boy. Torcida azulina, preste atenção no que eu vou dizer agora. Esse momento não é só sobre perder um executivo. É sobre mostrar se o clube do Remo está pronto para dar um passo maior ou se vai continuar patinando nos mesmos erros. O Papelin sai dizendo que deixa um time no G4 com um projeto de Série A, mas quem acompanha de perto sabe que o buraco é mais embaixo. O mercado está aberto, as oportunidades estão aí, mas sem planejamento, sem liderança, sem credibilidade, o Remo corre risco de perder não só peças importantes, mas a confiança do próprio elenco. E confiança, meu amigo, não se compra com multa de R$900 mil. Torcida azulina, o Remo não está brincando! A chegada de Marcos Braz pode ser o marco de uma nova era no Baenão, mas também pode ser um tiro no escuro. O cara vem carregando polêmicas no Flamengo. Foi amado e odiado pela torcida rubro-negra e agora vai ter que provar serviço aqui no Norte, onde a pressão é ainda maior. E eu digo mais, ele não vai ter lua de mel com a torcida? Aqui, a cobrança vem forte desde o primeiro dia. Queremos reforço de peso, queremos organização, queremos um Remo competitivo dentro e fora de casa. Agora eu quero saber de você.
O que achou dessa contratação? Você aprova a chegada do Marcos Braz? Ou acha que o clube está arriscando demais? Deixa sua opinião nos comentários. Eu vou ler tudo! E lembra, se você é leão azul marinho de verdade, já curte esse vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Aqui a gente vive Remo 24 horas por dia e ninguém segura essa paixão.